Você conhece muito sobre o Vasco, sobre os bastidores. Há quem diga que o Vasco já tem entrado em contato com o Fernando Diniz para substituir o Carille. A gente trabalhou muito tempo com o Pedrinho aqui. Pedrinho nunca escondeu a admiração que tem pelo trabalho do Fernando Diniz, né? Imagino que se pudesse, ele teria contratado o Diniz já em outro momento. Não foi possível lá atrás, hoje a tentativa é essa. Para ver se o Diniz vai aceitar esse desafio de comandar o Vasco. Como é que você viu a demissão do Carille e sobre a possível chegada do Diniz, caso ele tope treinar o Vasco? Demissão nunca é bom, né? A gente está aqui debatendo a cara do treinador, como mesmo o Mansur disse, mas o planejamento ele tem que ser feito lá no início do ano, né? Dentro daquilo que tu pensa de futebol. Se tu pensa futebol de uma maneira, você não pode contratar um treinador diferente daquilo que tu pensa, né? Isso é a gente bate nessa tecla não só para o Vasco, mas em todos os outros times que demitiram treinadores, né? E isso não vai ser essa rodada que acabou agora. Na próxima vai acontecer e na próxima vai acontecer e o futebol brasileiro perde seus processos, né? Porque 2, 3 meses dado a um treinador, eu acho que não é um tempo grande. Dito isso, acho que a mudança faz bem pro ambiente, faz bem pros jogadores, faz bem para São Januário, para os torcedores, porque já se tornou um ambiente hostil para o Carille. Eu conheço muito bem São Januário, conheço muito bem aquilo que se vive dentro de São Januário. Os jogos já estavam difíceis, estava muito por uma derrota. Estava defendendo o trabalho, ao invés de conseguir fazer um trabalho que conseguisse dar mais tranquilidade para os jogadores estavam jogando muito mais pressionados do que o normal, porque estava defendendo o trabalho, estava por uma derrota. E ontem não foi um jogo tão ruim assim do Vasco, porque o Cássio fez grandes defesas, para mim é o melhor goleiro da rodada, e o Vasco criou possibilidades, criou chances e perdeu o jogo. Perdeu o jogo, mudou o treinador, que hoje interinamente assume o Felipe, que também ano passado terminou bem, assim, é um empate e 2 vitórias, que os jogadores no início desse ano pediram para que ele ficasse, porque pensa parecido com o que o Pedrinho pensa também. Mas é o início de um trabalho, obviamente. Felipe Maestro, né? Só para deixar claro para quem Felipe não tá Loureiro, né? Felipe Loureiro. Agora, esse é um outro ponto. Eu não sei, o Felipe é muito Felipe, né? Aqui. Mas o Felipe que viveu em ambientes de elencos e trocas de treinador. O Vasco tem um auxiliar fixo, né? O Vasco contratou, anunciou no início do ano, o Luizinho e o Bruno Lazzaroni. Enfim. Não me parece que seja a melhor alternativa que sempre que haja o cargo vago que o Felipe, que em tese é o chefe da comissão técnica, né? Um coordenador, com as várias denominações que Brasil afora esse cargo recebe, que ele seja quem assume. Evidente, eu não estou aqui nem querendo supor, não é fato, não é isso, que o Felipe seja uma ameaça a qualquer treinador do Vasco. Não, em tese ele está lá como um funcionário do clube, coordenador da comissão técnica, coordenador técnico, e, eventualmente, ele assume essa função quando um treinador sai do clube. O problema é que não me parece saudável para essa construção de relação que sempre que o treinador que está lá trabalhando, caso ele saia, o patrão dele, o chefe dele, assuma esse cargo. Já que existem auxiliares fixos permanentes no clube, me pareceria mais funcional para o Vasco que esses auxiliares assumissem. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Acho que tem uma questão de caixa, de imposição, do que representa o Felipe para a torcida, o respeito que a torcida tem por ele, a idolatria do torcedor em relação ao Felipe. Eu acho que isso dá um pouco mais de respaldo para as decisões que ele vai tomar e tira um pouco da pressão dos jogadores. O meu ponto não é nem a relação dele com os próximos treinadores, é com o elenco. Você imagine que demore 3 semanas a contratação de um treinador. 3 semanas do futebol brasileiro é muito jogo. Isso. Imagina se o Vasco não ganha. São 6 jogos, né? Imagina 3 semanas, 6 jogos praticamente. Se o Vasco não ganha, o coordenador técnico do clube passa a ser uma figura desgastada por eventuais atuações ruins do time e falta de rendimento. Mas não faz bem para o ambiente, na minha impressão. Mas nesse momento agora, não só o coordenador, os auxiliares e o presidente, está todo mundo desgastado. Porque o que vive o Vasco nos últimos anos reflete dentro do campo, reflete dentro de São Januário também, mas assim, o que o Felipe acabou de falar, o Diniz, né?
Eu acredito que a escolha do Felipe é muito pela também o que aconteceu no final do ano passado. Aí tem uma segurança de não ter perdido os jogos, mas também para tirar a pressão do que acontece em São Januário. São Januário é totalmente diferente de qualquer outro estádio. A atmosfera diz muito o que vai acontecer dentro do jogo. Ninguém vai vaiar o Felipe de antemão, né? E o Felipe vai ter a paciência do torcedor. Logicamente, precisa também de resultado. O futebol brasileiro é sempre atrás do resultado. Claro. É sempre atrás do resultado. Não adianta você desempenhar bem e não ganhar o jogo. E o torcedor do Vasco, ele quer não só desempenho, nem só resultado. Ele quer atrelar as duas coisas. Você tendo um grande ídolo no banco, o Luizinho também é um grande ídolo, né, do clube. Você tira um pouquinho da pressão e você consegue dar mais tranquilidade aos jogadores. Mas, obviamente, o resultado ele tem que estar acompanhando. Porque, senão, como você mesmo disse, 3 semanas no futebol brasileiro, pelo menos são 12 jogos aí, né? Estou chutando para o alto. Sim. E é muito jogo. Ou será que vai acelerar o processo de buscar um treinador? Ou também a gente pode ver o outro lado também. Se ganhar os jogos, e aí, vai em busca de treinador ou efetivo, Felipe? Isso é uma questão. Além disso. Isso é uma questão também. Vira ele próprio uma pressão sobre quem assumir. Isso aí. A questão é que nesse período, né, daqui a pouco a gente vai ter a parada. O Vasco vai poder se preparar melhor durante a Copa do Mundo de Clubes e talvez seja um tempo importante para que o treinador que vai chegar nesse momento possa tentar dar uma arrumada na casa. 6 jogos de Campeonato Brasileiro, mais Copas, né? Isso. Vai jogar classificação, tanto de Copa do Brasil e Sul-Americana. Isso. Mas vira uma esperança, né? De que nesse período possa chegar e dar uma arrumada na casa. Só para mostrar aqui, foram 3 demitidos já na gestão do Pedrinho, né? Quase 1 ano ele vai completar desde que assumiu. Lembrando que o primeiro foi o Boina, né? Como é que era o nome dele? Não, o Álvaro. O Álvaro, o Álvaro Pacheco, que não foi ele quem contratou. Isso. Então ele assume, o Álvaro já estava no cargo, e aí ele depois demite